Olá pessoal, como vocês estão? Mel Ferraz aqui e hoje o papo é sobre cinema. Essa é a primeira vez que eu consigo assistir a todos os filmes indicados a melhor filme do Oscar. Não que eu já não tivesse tentado, tiveram vários anos em que eu estava mais empenhada, empolgada, com temporadas incríveis, muito bem faladas, que não acontece todo ano, isso é certo, mas esse ano, de 2023 para 2024, vários filmes muito bem comentados, indicados, enfim. São 10 filmes indicados, a maior parte eu assisti nesse ano de 2024, alguns outros já em 2023, e hoje estamos aqui para eu te contar o que eu achei de todos eles. Eu vou ranquear do que eu menos gostei para aquele que eu mais gostei em primeiro lugar, que se transformou, inclusive, no filme da minha vida. Sério isso. É sério este bilhete. Aqui eu vou comentar sobre cada um deles, rapidamente, claro, porque são 10, mas lá no Instagram vou te indicar um livro que me fez pensar ou associar cada um dos filmes. Então não perca esse conteúdo diferenciado, me siga no Instagram se ainda não estivermos conectados por lá. E como eu sou criadora de conteúdo, eu preciso manter vocês aí curiosos com esta lista e minhas opiniões sobre cada um dos filmes. Eu vou começar do que eu menos gostei. O que não significa que eu não tenha gostado da experiência, tá? Graças a Deus que eu gostei de todos os filmes. Uns mais, outros menos, claro, sempre é assim. E o que eu menos gostei, o que eu menos me empolguei, foi Os Rejeitados. Inclusive, foi o último filme que eu assisti, talvez eu estivesse ali na pressa pra terminar, enfim, eu não tava muito no mood também, eu tenho que confessar isso pra vocês. De qualquer forma, ele poderia ficar em nono ou em décimo, ele tá mais ou menos pau a pau aí com o que eu coloquei em nono, que já vou falar sobre ele, mas Os Rejeitados trata sobre um internato somente para meninos, e aqui o adendo de que são ricos, meninos ricos, e uma das figuras principais, um dos protagonistas, é um professor que ali trabalha, e também uma das cozinheiras, eu diria que a cozinheira-chefe do local. Vou te dizer que o que eu mais gostei de acompanhar e que infelizmente não tem tanto tempo de cena foi o núcleo dessa cozinheira. O núcleo do professor e o núcleo do aluno, que se destaca dos outros porque ele tem uma questão familiar aí dramática e muito delicada, eu achei mais do mesmo. Até me deu um ar meio que de Holden Caulfield, de O Apanhador no Campo de Centeio, que eu já tô entregando aqui minha lista de livros indicados pra vocês lá pelo Instagram, mas enfim, não vai ser sempre assim em todos os filmes, né? Essa ligação não é tão óbvia assim, mas nesse caso é, porque é isso, é mais do mesmo pra mim. De todo modo, isso não significa que eu não tenha me envolvido também com esses outros núcleos, com cada um deles. Mas talvez o que mais abrilhanta o enredo seja o entrelaçamento desses três núcleos quando os três personagens estão ali na época do Natal, presos ou não, cada um com o seu motivo, juntos no internato, passando essa época festiva para muitos, mas nem para todos. O luto é abordado, as ausências familiares e também as conquistas profissionais que acabam resvalando na vida pessoal. Destaco ainda duas atuações ótimas que roubaram a cena nessa temporada do Oscar, que foram a Divine Randolph, que até ganhou como atriz coadjuvante, interpretando a Mary, a cozinheira. Ela é incrível, o núcleo dela é incrível, roubou completamente a minha atenção. E o Paul Giamatti, interpretando, se não me engano, Paul, o nome do professor, também tá ótimo. Enfim, é um filme que em nem todos os momentos me manteve atenta. Em vários eu fiquei bastante entediada, fui lá ver o celular, ou fui consultar quanto tempo faltava para terminar. Um filme ok, mas né, com altos e baixos. O nono filme pra mim foi Maestro, que conta a história de vida do maestro Leonard Bernstein. O grande porém pra mim desse filme não foi nem a temporada bem fracassada de divulgação e autopromoção do Bradley Cooper, que desagradou bastante a academia e seus pares, mas foi o fato de que o filme é muito mais sobre a esposa do Bernstein, interpretada por Carey Mulligan. Eu fiquei fascinada pela atuação da Carey Mulligan. E o filme me prendeu realmente do início ao
fim. Eu nem vi horas passarem, eu nem vi o meu celular. É um drama familiar, um drama emocional também, mas também um drama sobre a vida pessoal e vida profissional. Ainda mais para uma pessoa que é artista e muitas vezes a questão da criatividade vai abraçar todos os outros âmbitos da vida da pessoa. Aí vem Barbie. Sim, ele ficou em 8º lugar, mesmo tendo gostado demais da experiência de assistir ao filme lá no Fenômeno de julho passado nos cinemas. No entanto, eu já venho dizendo desde lá em julho, que o filme esteticamente é lindo, com atuações muito boas, mas entrega uma crítica pra mim que, talvez isso tenha a ver com a minha bolha, a bolha a qual eu pertenço, talvez muitos de vocês também, mas a mim essa crítica, ela também foi batida. Sim, eu dei boas risadas, mas é isso, né? É uma coisa que eu já sabia, que não se aprofunda. Pra mim, gente, tem uma cena em que a Barbie e a sua criadora se encontram no filme que precisava ir além, mas ela não vai. Eu fiquei tão frustrada quando eu assisti, porque eu esperava que ela fosse mais e mais. Na crítica, na abordagem emocional também, mas, nossa, pra mim ficou realmente mais na superfície. Em 7º lugar, um filme que eu peguei só por conta dessa lista do Oscar, mas que adorei também, foi outro filme que me fez ficar distante do celular por algumas horas, o que hoje em dia, na minha profissão, é um feito. Ficção americana, baseado em um livro. Vários desses filmes, aliás, foram baseados em livros. Esse é um ponto curioso para se destacar dessa temporada. Ficção americana traz um protagonista que é um professor de literatura na academia, com um ego lá nas alturas, mas o fato é que ele é um ótimo escritor. Escritor de ficção literária, mas também dos livros considerados best-sellers. Porque em uma grande tirada genial, inclusive, do filme e dele próprio, ele vai de saco cheio com o mercado editorial, com as vendas, que vão priorizar livros mais batidos, superficiais. Vocês estão vendo que eu estou usando bastante essa palavra batida aqui nesse vídeo. Ele, sob um pseudônimo, escreve um livro best-seller, ironizando toda a hipocrisia de um mercado predominantemente branco e racista também. E outra grande sacada do filme é que ele tem uma abordagem metaficcional. A escrita de uma história que mexe com questões de publicação e recepção da literatura, mas a própria concepção de uma história que é o próprio filme. Ficção dentro de ficção, ficção falando sobre ficção, ficção comentando, discutindo ficção. Ou seja, uma baita crítica que tem várias camadas e aqui sim, minha gente, podemos encontrar uma crítica que se aprofunda. O ator que interpreta o protagonista, que é o Thelonious, por si só um nome bastante pomposo, que foi o Jeffrey Wright, ele foi indicado como melhor ator no Oscar. Eu já sabia que provavelmente ele não ia ganhar, porque estava concorrendo com o Cillian Murphy, mas também tinha minha torcida, sim, nessa premiação. Só agora, editando o vídeo, é que eu percebi que pulei o Assassinos da Lua das Flores, o filme do Scorsese também indicado. Então bora lá falar sobre ele, porque não poderia deixar de constar aqui nesse vídeo, certo? Eu gostei desse filme no geral, mas lá pela metade dele eu já tava pensando, Scorsese, pelo amor de Deus, você não vai ter essa tendência daqui pra frente de fazer filmes exageradamente longos, né? Acho que com no máximo 2/3 dele já conseguiria transmitir a mensagem, a reflexão e a crítica a qual ele se propôs. A parte disso, nós temos aqui uma fotografia belíssima, um assunto extremamente importante de constar em Hollywood, numa temporada do Oscar, e uma atuação brilhante. Eu estou falando de Lily Gladstone, também indicada a melhor atriz, que é uma atriz bastante conhecida no teatro. Eu adorei conhecer o trabalho dela aqui, porque a personagem dela, uma indígena com quem um explorador recém-chegado na região em que ela mora com a sua família, vai aos poucos minguando e sendo exaurida. É bizarra a transformação dessa atriz conforme sua personagem vai vivenciando o luto, luto atrás de luto e um extermínio que domina sua família. Foi interessante assistir, mas realmente essa questão da extensão do filme me deixou assim meio que...
sem paciência na última parte dele. Depois, pra mim, vem Zona de Interesse. Esse é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, mais um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Não estou querendo dizer com isso que a gente não deve produzir, ler, assistir histórias que retratem esse período, porque a gente precisa sempre conversar e discuti-lo. Mas o ponto é que agora a gente precisa de produções que se destaquem a partir de aspectos diferentes. Nesse caso, o aspecto é o som. Eu, infelizmente, não consegui assistir no cinema, mas eu fico pensando que essa teria sido a melhor das escolhas, a melhor das situações. Porque a trilha sonora, porque os efeitos sonoros são essenciais aqui pra gente entender a tensão e a crítica do filme. O filme mostra a família de um coronel nazista morando exatamente do lado de um campo de concentração. Não mostra o campo de concentração, não mostra os prisioneiros, não mostra o genocídio, mas por meio de símbolos, e muitos símbolos violentíssimos, faz a sua crítica referente a ele, a esse genocídio. Ouvimos tiros, ouvimos gritos, ouvimos a água correndo por uma bota ensanguentada sendo limpa por um criado. E ouvimos também os diálogos e as falas de personagens horrendos, porque pessoas horrendas. Pouca coisa aparentemente acontece na história, acompanhamos o dia a dia dessa família, os meninos, as crianças, esses pais, enfim, e tudo é absurdamente violento. O próximo filme pra mim foi Anatomia de uma Queda, bombasticamente falado por aqui, assim, a todo momento eu estava sendo bombardeada por pessoas assistindo e amando. É importante esse filme hoje em dia porque ele trata sobre a narrativa que todos nós damos à nossa vida. E aqui no caso nós temos todos os storytellings dos criadores de conteúdo, algo que eu preciso pensar também para o conteúdo que eu crio para vocês. Mas no geral, gente, esse filme fala sobre como nós mesmos também temos que criar uma narrativa pra gente, uma narrativa que por vezes a gente tem que expor para as outras pessoas. Aqui nesse caso, nós temos uma esposa que está sendo acusada de matar o seu marido e indo pra corte, indo pro tribunal, precisa se defender. É claro que ela vai ser defendida também. Esse é um filme de tribunal, mas o grande quê dele, o grande frisson também vem da abordagem sobre histórias possíveis, testemunhas, perspectivas, e sobre nem sempre a gente saber da verdade nua e crua. Ou, mais do que isso, o que seria a verdade quando aspectos emocionais estão envolvidos. E, geralmente, eles estão. Temos a atuação da Sandra Hüller, que também está em Zona de Interesse como protagonista, mas aqui brilhante, só que mais ainda, gente, o que chocou todo mundo foi a atuação daquele cachorro. Tem uma cena desesperadora com esse cachorro, que depois eu fiquei sabendo, o Messi, o nome dele é Messi, ele foi treinado durante 2 meses para fazer justamente essa cena, que dura alguns segundos, mas ela é de tirar o fôlego. O sinal aqui da fábrica de café que fica ao lado de casa. Sim, eu moro perto de uma fábrica de café maravilhoso, cheiro delícia. A terceira posição pra mim ficou com Oppenheimer. Eu amo Nolan, gente. O meu filme preferido, até assistir o primeiro dessa lista, era Interestelar. Então não tem como, ele é um querido meu, eu gosto de quase todos os filmes dele. E Oppenheimer trouxe pra gente, além da atuação maravilhosa do Cillian Murphy, um envolvimento político em relação a uma história tão atroz que não me confundiu, que não me deixou entediada, pelo contrário, eu entendi tudinho que estava sendo dito ali. No entanto, pra mim, uma coisa que eu gostaria muito de ter visto e que o filme acaba tangenciando, mas não se aprofundando em, mas que pra mim seria fundamental, é o âmbito psicológico do protagonista que existiu. Então é um filme que se baseia em fatos, em uma vida, para falar dela. Porque Oppenheimer ficou muito mais sobre as políticas e intrigas relacionadas a um feito que não tinha como fugir de ser isso, político, mas é sobre o psicológico desse cientista. Aliás, a história foi vendida como o peso que um criador da bomba atômica tem que carregar. Só que cadê esse peso aqui nesse filme? Sim, a gente vê ele carregando esse peso, as pessoas com quem ele tinha e com quem ele se relacionou. Mas em 2 cenas, gente, eu contei 2 cenas em que nós temos essa menção ao psicológico dele abalado, nós só passamos de raspão. A gente não continua, as cenas não continuam, elas param e voltam pro político. E num filme de 3 horas, eu esperava pelo menos uma cena
que fosse lá se chafurdar nessas fossas marianas que são, enfim, coisas mentais e psicológicas tensas acontecendo com pessoas que são responsáveis por uma bomba atômica, sabe? Enfim, faz sentido isso que eu tô dizendo pra vocês que assistiram também e que gostaram ou que não gostaram do filme? Muito bem produzido, uma fotografia lindíssima, aparições como Albert Einstein que me deixaram empolgada. Eu gostei bastante. E aí vem 2 filmes espetaculares, deslumbrantes. A obra de arte, pra mim, posta aos nossos olhos. O segundo filme que eu mais gostei dessa temporada foi Vidas Passadas. E dá pra acreditar que foi o primeiro dirigido por Celine Song? Eu não consigo até agora. A fotografia me deixou sem palavras. Toda cena, mas assim, absolutamente todas as cenas são belíssimas. Um primor, um deleite de te pegar os olhos, espremer e falar: você entende o que é arte? Porém, gente, eu gosto muito de histórias que tratem do cotidiano, daquilo que é palpável pra nós. Claro que eu amo uma fantasia, claro que eu amo um realismo mágico, claro que eu amo coisas que extrapolam, sabe, a minha realidade, o meu cotidiano. Mas eu amo a ficção falando sobre o banal, sobre o cotidiano, sobre a vida como ela é. E aqui no caso, esse filme fala sobre várias vidas que existem em uma só. Basicamente, uma das grandes reflexões do filme é que a gente vive várias vidas que vão passando e vamos deixando no passado. Junto delas, pessoas também, encontros, relações, ligações, conexões. Nora, a protagonista, ela é uma imigrante que, quando adolescente, se não me engano, ela tinha 12 anos por aí, ela era bem jovenzinha, migrou com a sua família da Coreia do Sul ao Canadá e, no presente momento do filme, ela mora nos Estados Unidos. Ela já fez a sua vida ali, aliás, o inglês é a língua com a qual ela se sente confortável. Ela tem certa dificuldade de se entender novamente com o coreano. E isso acontece quando ela reencontra um amor da sua pré-adolescência / infância. Por meio da internet eles se reencontram e temos o Hae Sang, esse homem que acaba adicionando ela nas redes sociais, aparecendo com suas demandas emocionais, com a sua própria vida, seus anseios, suas vontades, seus sonhos, assim como Nora também passa a ter, e bem distintos. São 2 pessoas que já se conectaram muito fortemente e de uma maneira muito bela, mas que não necessariamente continuam se conectando da mesma forma. Eles podem se conectar atualmente, mas como uma vida nova. E nessa vida nova também cabe uma terceira pessoa, que é com quem Nora é casada quando desse reencontro. Arthur, pra mim, é um personagem intocável desse filme. Casado com a Nora, ele sabe que não tem como ele acessar esse passado dela, essa vida que ela já teve e que ela continua, de certa forma, tendo. Em uma das cenas mais bonitas, e eu até me arrepio falando disso, minha voz fica embargada, ele comenta com ela que ela sonha em uma língua que ele não entende. E nos relacionando ou não, amorosamente ou não, com pessoas que sejam imigrantes ou não, a gente sempre vai ter uma diferença de vida com essas outras pessoas, com essas outras conexões. A gente nem sempre vai compreendê-las, porque elas falam outras línguas. Então sim, é um filme metafórico, um filme simbólico, lindamente simbólico. Eu escrevi um pouco mais sobre esse filme assim que eu terminei de assisti-lo, num post lá do Instagram, vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Eu gosto muito desse texto porque eu coloco bastante ali do que eu senti assistindo. E aí vem Pobres Criaturas, em primeiro lugar, se transformando no meu filme da vida. Eu sei que esse filme, ele não é consenso, mas eu acho que um filme como esse não tem como não ser isso. Ele é irreverente, ele é exageradamente, de forma positiva, e aqui isso é possível, esquisito, estranho, incômodo, mas ele também é engraçado. Gente,
Fazia muito tempo que eu não ria, não gargalhava com um filme na sala do cinema. A meu ver, e tudo aqui, né, a meu ver, é a minha opinião, lembre-se disso, ele é muito inteligente em suas críticas. Eu até fiz uma comparação saindo da sala de cinema com Barbie, uma comparação que outras pessoas vieram fazer e conversar sobre comigo nas redes sociais quando eu postei sobre esse filme, sem nem eu ter solicitado essa via interpretativa, mas que é o seguinte, como eu estava falando pra vocês, Barbie, em sua crítica, acaba sendo mais superficial quando pobres criaturas conseguem adentrar camadas e se aprofundar nelas. Eu tô até agora tentando escrever alguma coisa lá no Instagram pra vocês sobre o filme, mas a verdade é que ele me deixou sem palavras. Eu assisti mais uma vez nos cinemas porque eu precisei disso e eu ainda tô precisando rever esse filme. Mas da segunda vez que eu assisti, eu também vi outros detalhes muito interessantes que só alongaram na minha cabeça as reflexões que o filme me proporcionou. Nele nós temos essa protagonista que é um experimento. O livro, porque o filme veio de um livro, mas enfim, o filme, ele é muito baseado em Frankenstein. E há essa figura de um cientista que vai colocar o cérebro de um bebê na cabeça da mãe dele que cometeu suicídio, fazendo essa criatura viver ou reviver. E eu acho que a gente pode trabalhar com as duas coisas, viver e reviver. É uma criação dele. Adendo, também não acho que seja um filme feminista, tá? Mas eu nem vou falar sobre isso porque pra mim isso é óbvio. Voltando aqui, nós temos essencialmente um filme que faz parte da ficção científica. E a Emma, que, pontuando, foi produtora do filme também, tá? Ela mesma falou isso, rebatendo críticas quanto ao filme. A gente se esquece disso, ou as pessoas não sabem disso. O que eu tava falando mesmo? Sim, uma história de ficção científica. Ela, Emma Stone, atriz que ganhou o Oscar, merecidíssimo, era o que eu estava esperando pra noite. Não tava querendo muito que Oppenheimer ganhasse, como vocês podem ver, mas ganhou. O que mais esperar do Oscar também, né? Ela já pontuou que, infelizmente, essa realidade não existe. Que as coisas que Bella Baxter vive, que é a protagonista, o nome dela, não acontecem na vida real e, infelizmente, estão longe de acontecerem. Na verdade, quando você tem um transplante cerebral dando em uma nova pessoa, não existe. Então, essa situação, essa realidade não existe. E as pessoas querem que um filme, que pode ser simbólico, metafórico, reflexivo, filosófico, enfim, por aí adiante, seja o retrato da realidade. Não vai ser. Ele não é. Dito isto, acompanhar, então, essa construção ficcional de uma personagem que começa do zero e chega em um momento que eu não vou dizer muito pra vocês, mas que é de embasbacar, pra mim foi uma experiência de algumas horas aí que passaram num piscar de olhos. Sério, das duas vezes que eu assisti, parecia que o filme tinha 15 minutos, no máximo meia hora. Mas falando agora também da questão estética do filme e das escolhas meio surrealistas dele, essa é uma estética que muito me agrada, inclusive na literatura. Coisas diferentonas que extrapolem até a esquisitice me atraem. Isso na arte, claro. Por quê? Porque ali é o lugar que a gente tem para elaborar isso e para pensar isso. Portanto, o filme é um exemplo do que a arte pode nos proporcionar, do efeito que a arte está aqui para me presentear. É isso que eu espero de experiência, me confrontando com a arte. Não chegou nem aos pés de tudo que eu poderia falar sobre esse filme, mas assim, que filme, minha gente! Assista se você ainda não assistiu. Comente comigo aqui, por favor, volte aqui nesse vídeo, comentar comigo. E se você já assistiu, por favor, me deixe aqui nos comentários o que você achou. Vamos conversar sobre ele, respeitando a opinião do outro, porque eu sei que ele também é polêmico, porque tem várias cenas de sexo que para muitos estão em excesso. Só que, gente, lembrando que tem um momento ali também que a Bella se refere a um sexo que ela teve ali com um cara X no barco, que não aparece no filme. Ela apenas menciona, provocando ciúmes daquele com quem ela estava ali acompanhada e que tanto a cerceia sua liberdade de expressão, seus desejos, sua identidade. Então, também esse filme traz essa personagem que vai contra tudo isso, todas as limitações. Mas essa também é uma característica mais óbvia do porquê que eu gostei tanto do filme. A gente pode ir a outras características não tão óbvias assim. Pois muito que bem, essa cena pra mim vai justificar a defesa do filme que eu faço quanto a esse ponto, quando as pessoas dizem que tem sexo em demasia, porque pra mim não tem, pra mim toda cena que tá ali importa para um ponto de crítica que
quer destrinchar. Do contrário, até mesmo aquela cena em que ela escreveu nas suas coxas, que é justamente dessa que eu tô falando, quando esteve se relacionando sexualmente com uma pessoa X, teria aparecido. Mas não apareceu, porque nem todas as cenas, nem toda a atuação sexual dessa personagem nos importa, justamente. Então eu não acho que esteja tudo ali, porque nem tudo, concordo, é necessário. Enfim, é isso! Vídeo longo porque 10 filmes, né? Muita coisa aqui pra comentar. E, infelizmente, muito mais por cima do que eu gostaria. A gente poderia tirar um vídeo somente pra cada um dos filmes, mas esse canal não é sobre filmes apenas, é sobre histórias. Então eu não quero incomodar todos vocês aí, transformando isso daqui num canal sobre cinema. E nesse momento, um pedido para vocês que estão aqui pela primeira vez no canal, de se inscrever no Literaturis, assim você recebe o conteúdo que eu publico por aqui em primeira mão. Muito importante também para o crescimento do meu trabalho, do conteúdo literário e ficcional. Não apenas ficcional, digamos. Enfim, muito importante pra gente aqui, espero que vocês tenham gostado do canal o suficiente para se inscreverem. E também vou agradecer aqueles que apoiam o Literaturice lá pelo Catarse, na nossa campanha de financiamento coletivo. Vamos ficando por aqui, um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!